Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa do Caminho, um pronto atendimento espírita. Saudações a todos que já se encontram aqui conosco, que chegaram bem cedinho, a Moniquita, a Marise Souza, a Valdelice, a Maria Lopes, Grace Kelly, Orquídea, Simone e tantos outros que estão aqui conosco nessa tarde de atividades doutrinárias e aqueles também que chegarão logo breve e aqueles que vão nos assistir depois. Muito boa tarde. Saudamos a nossa palestrante, Maria Emília Botaro, no qual eu passo a palavra agora para que faça os cumprimentos com todos vocês. Boa tarde, Maria Emília. Boa tarde, Geisa, queridos amigos que nos ouvem, que nos assistem ao vivo agora, né, online, e aqueles que assistirão depois. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos e, como eu disse nos bastidores, é sempre uma alegria ter você aqui conosco, com essa voz mansa e suave, para nos trazer a doutrina espírita com tanto amor e carinho. Eu que agradeço. Vamos agora, então, companheiros. Carlos Augusto, que chegou agora, Edna Souza, do Facebook, Josenice. Vamos agora, então, dar os nossos avisos da tarde de hoje. Então, temos hoje a Emília Botaro, que vai nos falar sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. Lembramos também que a Casa do Caminho, em parceria com a Irmã Lourdes, está no caminho do bem para um novo lar. É um posto avançado que nós temos de Barra de Pojuca. Então, Maria Emília, pertinho lá de Guarajuba, em Barra de Pojuca, a Casa do Caminho está criando um posto avançado. Então, nós adquirimos um terreno, né, que já tem área construída, e a gente vai colocar lá os nossos idosos que foram abandonados, idosos que não têm família. Então, quando nós completamos 20 anos de Casa do Caminho, nós abraçamos esse grande desafio de mobilizar-nos para oferecer um novo lar para esses idosos do Irmã Lourdes. E para isso, como a Casa do Caminho é um esforço de muitos, precisamos de cada um de vocês. Nós já demos o sinal, Emília, mas ainda falta R$420 mil para que a gente possa concluir esse projeto e que a gente tenha esse posto avançado da Casa do Caminho em Barra de Pojuca. Então, precisamos de vocês, queridos companheiros. É um propósito com um projeto de responsabilidade social e precisamos também dessa parceria de cada um de vocês para abraçar essa causa conosco. Então, por favor, colaborem, nos auxiliem para que possamos colocar todo esse projeto de pé, que temos certeza que já deu tudo certo. Né, Maria Emília? E vai ser pertinho lá de vocês, do Guaraju. Nossa, eu tô bem surpresa e estou muito feliz. Vou colaborar com isso e vou fazer aí o pessoal que trabalha comigo colaborar também, para a gente ter isso efetivamente realizado aqui, né? A gente sabe que a realização já está no alto e está se materializando aqui. Muito lindo. É verdade, é verdade. E também, nesse processo de 20 anos da casa, nós lançamos um novo site, que é o www.casadocaminhopai.com.br. Então, nesse site, a gente vai ter disponível toda a agenda doutrinária, eventos, reuniões, todos os artigos nossos lá em nossa casa. Inclusive, eu vou divulgar um novo artigo, um novo texto, que já está lá para que possamos conferir todas essas notícias, além também das obras básicas da doutrina espírita, como realizar evangelho no lar e tantas outras informações importantes. Então, confiram o nosso novo site, www.casadocaminhopai.com.br. Assim, seguimos então de portas abertas com o nosso novo site, com o nosso Instagram, com o Facebook e com o nosso canal do YouTube. Siga, curta, comente e compartilhe, pois precisamos de cada um de vocês, pois a tecnologia, a inteligência artificial contabiliza esses likes que a gente dá em favor do bem, em favor do Evangelho de Jesus. Voltamos então a falar sobre as nossas ações sociais. Então, nós distribuímos cestas básicas a muitas famílias e precisam de cada um de nós. Então, a gente tem a nossa meta a bater, mas estamos com estoque em alerta de soja texturizada. Então, se você puder, por favor, deixe em nossa portaria. Será uma alegria e ficaremos muito felizes com essa doação de cada um de vocês. Mas se não puder também ir até a nossa Casa do Caminho,
é possível a gente colaborar à distância, fazendo transferências para que possam ser revertidas para essas cestas básicas. Então, transferências através das contas do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, ou através de Pix. Mas, se porventura, Emília, a gente esquecer, o que a gente faz? Cadastra uma doação fixa mensal, né? Eu, como já estou ficando cheia de cabelinho branco aqui, estou ficando um pouquinho esquecida, fui lá, cadastrei uma doação fixa mensal, onde a gente não vai ter problema nenhum. Entra no site, cadastra essa doação e todo mês esse valor vai chegar até a Casa do Caminho para que possa ser revertido nessas ações sociais para tantas famílias que nós assistimos. E assim, a gente também pode ajudar também de uma outra maneira, que é dizendo sim ao CPF na nota fiscal. Então, aqui no estado da Bahia, a gente tem um programa que se chama Nota Premiada. Então, a gente faz o cadastro, né, desse CPF no notapremiada.ba.gov.br, indica a Casa do Caminho como uma instituição da área social, e você ainda pode também indicar a Casa do Caminho, pode indicar uma outra casa para uma instituição de saúde. E aí, em todas as nossas compras ou aquisição de serviços, a gente pede, moço, por favor, coloca o CPF. Ele coloca o CPF e aí a gente vai estar ajudando a nossa tão amada Casa do Caminho e vai multiplicar amor. Além disso, Emília, a gente ainda pode concorrer a prêmios, porque a Secretaria Estadual da Fazenda, ela faz sorteios mensais de valores em dinheiro para todos aqueles que contribuem também com essa retenção de impostos. E, mais uma vez, pedimos o sim de vocês na nota fiscal. Assim também, temos a nossa livraria da Casa do Caminho. E sugestões da semana, a gente tem hoje o Livro dos Médiuns, que hoje, neste dia, é o lançamento do Livro dos Médiuns. Então, em 15 de janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médicos, dos Médiuns, ou dos Evocadores, é a segunda obra da codificação espírita. Ela foi publicada em 15 de janeiro de 1861, em Paris, e tem como conteúdo doutrinário o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível e o desenvolvimento da mediunidade. Então, se você não conhece o Livro dos Médiuns ou está precisando comprar um, é só escolher no site da Casa do Caminho, pagar através de uma daquelas contas que eu mencionei, comprovar através do WhatsApp 71996640857 e retirar na portaria da Casa do Caminho em 48 horas. Temos também o nosso Ilumine-se da semana, que é Jesus no Lar, de Chico Xavier. Nós também temos esse livro e é mais uma oportunidade que a gente tem de contribuir com a nossa casa. Além também do nosso Ilumine-se especial com a Dilton Pugliese, que nós semanalmente falamos aqui, onde toda a venda é revestida para as ações sociais da Casa do Caminho, porque os direitos autorais foram doados. Assim, a Casa do Caminho continua de portas abertas, então Clóvis, Lene, Edna, continue curtindo, compartilhando e divulgando o Evangelho de Jesus. Vamos então para a mensagem da tarde de hoje, que é a número 155, que recomenda não ceder às perturbações e manter hábitos saudáveis, do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito da veneranda Joana de Ângeles. Aprende com as lições da vida, mas principalmente com as tuas próprias experiências, confiando menos nos cantos de sereias que seduzem, arrastando para os abismos. Se o ébrio deseja liberar-se do alcoolismo, encontra-se com mais facilidade que lhe sirva um novo trago, ao invés de quem lhe deu um pão. Se o fumante quer abandonar o tabagismo, a ironia dos amigos tenta ridicularizá-lo, insistindo com ele para que continue envenenando-se. Se o toxicômano faz esforço para deixar a droga, o traficante ameaça-o e o chantageia. Se o delinquente de qualquer matiz intenta a reabilitação, enxameiam ao seu lado os que conspiram contra o seu esforço. Tem, pois, cuidado e mantém-te sadio, física e moralmente. Vamos, então, para a nossa prece da tarde de hoje.
Deixa eu só compartilhar aqui para que possamos fazer a nossa prece da tarde de hoje. Amigos Jesus, amigos espirituais, aqui estamos uma tarde reunidos em seu nome. Os bons espíritos estejam conosco, sejam nossos lares, nossos familiares, quanto também, Jesus, que nos maridos que botaram na celebração da tarde. Que através desse conhecimento de hoje, possamos compreender um pouco mais sobre a felicidade, possamos compreender sobre um pouco mais sobre cada um de nós. E assim, Jesus, temos a possibilidade da nossa reforma íntima. Pois sabemos que, mesmo diante de tantas dificuldades, o brilhamento é necessário conhecer as modificações, sim, para que assim possamos evoluir e progredir o nosso espírito. E assim seja. Então, voltamos aqui. Então, na tarde de hoje, temos a nossa querida Emília Bottaro, que vai nos falar sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, no qual eu passo a palavra para ela neste momento. Jesus te abençoe, minha irmã, bom trabalho. Eu que agradeço mais uma vez. Nós estamos reunidos em nome de Jesus, e é para Jesus e para esses amigos espirituais que nós pedimos nesse momento uma boa inspiração, né? Eu gostaria já de começar, porque toda a minha palestra, a Geisa me passou que nós temos, em média, 55 minutos. Provavelmente eu não vou dispensar os 55 minutos nesse tema, da forma como eu o preparei, para não aprofundar demais, mas vou deixar algum tempo para a gente interagir através de perguntas e respostas, se for o desejo de vocês, ok? Então, Geisa, eu vou começar pedindo para você já me ajudar. Isso. Então, o nosso tema hoje é a ação dos espíritos sobre a matéria. É um tema extraído deste livro, o Livro dos Médiuns, que foi falado há pouco pela Geisa, e é o livro que trata das manifestações espíritas, é um compêndio, é um mapa, um guia para que cada um de nós consiga interagir melhor com a mediunidade através de todas essas informações, não só dos espíritos superiores, mas toda uma orientação de Allan Kardec, o nosso codificador. Dentro do capítulo das manifestações espíritas, deste livro, o Livro dos Médiuns, que hoje está fazendo aniversário, a gente tem que dar os parabéns, né? Porque a primeira edição foi há 161 anos atrás. E aqui nós vamos fazer de uma maneira de perguntas e respostas e algumas orientações que encontramos nesse livro. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ação dos espíritos sobre a matéria, algumas perguntas vêm na mente. Pessoas ainda nos procuram perguntando assim, mas é verdade que os espíritos exercem alguma força sobre a matéria, que eles podem aparecer? É verdade que eles interferem nas situações da vida material? De que jeito, né? Eles podem nos ver, eles podem falar conosco, eles podem interagir de alguma forma conosco? Como é que é essa ação dos espíritos no plano material, né? E se eles podem agir, fica uma pergunta muito interessante. Como é que eles fazem? Como é que eles interferem na nossa vida? Essa ação, ela é benéfica ou ela é maléfica? Nós temos aqui algumas questões, principalmente colocando a interferência dos espíritos na matéria como sendo uma interferência maléfica, né? Existe um olhar muito leigo, muito desavisado e muito sem compreensão das leis que regem as questões espirituais, e faz com que o leigo, com aquele que não conhece efetivamente um pouco desta matéria, desta disciplina a respeito dos espíritos, considerar toda e qualquer interferência dos espíritos como maléfica. E a gente vai estar falando a respeito disso durante todo esse trajeto da nossa conversação.
Existem forças na natureza, né, que o homem se apropria delas e que elas se manifestam sobre nós, sobre o mundo material, e elas são bem conhecidas porque elas são do terreno das ciências, né? As ciências, ela estudou o ar, a eletricidade, a gravidade, né, a lei da gravidade, transformou isso em vapor em algumas questões, a eletricidade o homem dominou. Então, essas forças da natureza, que muitas delas também são invisíveis, elas são aceitas, elas oferecem e provocam uma infinidade de fenômenos que são conhecidos, são desvendados, porque a ciência coloca o seu olhar sobre essas forças. Os homens, que somos nós, né, nós agimos sobre essas forças, transformando essas forças e agimos com elas também, para obter uma série e uma infinidade de outros fenômenos. E nada disso nos assusta. Por quê? Porque nós detemos conhecimento sobre isso. As forças da natureza que nós admitimos e que a ciência coloca o seu olhar, se debruça sobre ela, para apreendê-la, para compreendê-la e para tirar dela tudo aquilo que ela pode oferecer, não nos causa temor. Porém, existem fenômenos que ocorrem além desses fenômenos provocados por essas forças que nós apresentamos agora e que são da natureza, que são fenômenos que também ferem o plano material de alguma forma, mas como a ciência abriu mão de estudar por conta daquela separação entre igreja e entre religião e ciência que houve há muito tempo atrás, algum tempo atrás, o que acontece? Para a ciência, os fenômenos da natureza que não seriam os fenômenos espirituais. E para as religiões, o fenômeno espiritual, e que acabou ganhando o misticismo, um olhar muito místico, um olhar muito misterioso, um lugar de milagroso e até de sobrenatural. Nós estamos falando de fenômenos espíritas, que vão ser catalogados, vão ser analisados, vão ser observados, vão ser estudados desde o início dos estudos de Allan Kardec, desde o advento de O Livro dos Espíritos, e, posteriormente, nesse segundo livro da codificação, O Livro dos Médiuns, esses fenômenos, então, eles são catalogados. E aí nós temos alguns fenômenos que ocorrem, os espíritos interferindo na vida material, através, primeiro, da influência espiritual. A gente consegue perceber que existe influência espiritual, tanto maléfica como benéfica. Nós temos intuição, não passe por esse lugar, passe pelo outro. Nós temos informações de algumas pessoas que se deixam tomar por forças inferiores, tidas como forças demoníacas, e cometem crimes, cometem erros gravíssimos, né? E tem aí no popular essa conotação, essa informação. Não existe um olhar que não olha para isso, não existe um jeito de fechar os olhos e não enxergar isso. O problema é que nós, como a grande maioria, não temos o conhecimento real da origem, da natureza dessas forças, e o Espiritismo, coube ao Espiritismo trazer de forma muito lúcida, muito clara, muito racional, desenvolvendo para esse entendimento não apenas um corpo filosófico, mas toda uma ciência própria, uma ciência espírita cujo objeto de análise desta ciência é o próprio espírito, para podermos entender esses fenômenos espíritas como forças naturais, forças da própria natureza, que até então estavam deixadas de lado para somente o segmento religioso. E nós temos aqui influência positiva. Quantos de nós não se lembra de momentos em que a intuição de algo, uma ideia que veio na mente, um sussurrar no nosso ouvido, nos preveniu de determinadas coisas? Quantos de nós não acredita na influência do seu anjo protetor?
E aqui do lado de cá nós temos os deslocamentos de objeto, uma outra gama de fenômenos espíritas, jamais físicos, que tocam a matéria. Então, nós temos mesas que se levantam, que se chocam, xícaras que voam, portas que batem, fenômenos mesmo de deslocamento e de arremesso de objetos, né? De coisas que ferem o nosso físico, o nosso olhar, a nossa sensibilidade física. Existe uma outra gama de fenômenos espíritas ainda, que são os sonhos espirituais. Muitos de nós já sonhou com parentes desencarnados, que já morreram antes de nós, já sonharam com seres luminosos, já tiveram pesadelos com seres horrendos, mas tudo provocado por sonhos espirituais. Temos o fenômeno do desdobramento. Muitos de nós já se viu fora do corpo, já se enxergou num determinado lugar, como esta cadeira ou a cama, já viu o seu corpo no ar, já presenciou a sua saída do corpo e já sentiu na pele a sensação de uma viagem espiritual, de uma viagem astral. Alguns de nós já sofreu pela paralisia do sono, que é um fenômeno provocado pelo desdobramento e pela volta do perispírito, pela volta do espírito ao seu veículo de carne, e esse acoplamento se faz com consciência, sem ligar efetivamente a máquina física, e a pessoa se vê paralisada sem poder movimentar o corpo. Esses são fenômenos espíritas. Essas são as ações do espírito sobre a matéria. O espírito que sou eu encarnado e o espírito que já está desencarnado. Ambos, nós, os encarnados, eles, os desencarnados, sofremos, influenciamos a matéria, geramos fenômenos na matéria que não são apreendidos e estudados ainda pelas ciências acadêmicas. E aqui nós temos o fenômeno da psicografia, né? Identificando uma outra série de fenômenos espíritas que vêm desta origem espiritual, seja encarnada ou desencarnada, e que nós temos aqui a figura de Chico Xavier como o expoente dessa psicografia ou da psicofonia. Mas existem muitos outros fenômenos inteligentes que também poderíamos relatar aqui. Nosso intuito foi só fazer essa grande diferença e importante diferença. Todos são fenômenos da natureza. Por quê? Existe uma força na natureza que ainda não é considerada como foco de estudo pelas ciências do mundo, mas que a ciência espírita e as ciências espirituais já se debruçam sobre ela, sobre essa força, e essa força é o espírito. E ele exerce, sim, ação sobre a matéria, porque ele é uma das forças desta natureza. Então, os seres que se manifestam e exercem esses fenômenos, eles mesmos, na época em que Allan Kardec se relacionava com esses fenômenos, tentando descobrir o que era aquilo, eles mesmos se chamaram e se deram o nome de espíritos. Então, esses seres que se manifestam somos nós amanhã. São homens que viveram um dia e que hoje encontram-se desencarnados. E os espíritos, eles agem sobre o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima, é a matéria original. Eles vão agir através desse fluido para gerar e promover toda essa série interminável de fenômenos que vão ferir os nossos sentidos físicos ou os nossos sentidos extrafísicos. Né? Quando nós temos uma mesa levantando, baixando, cadeiras e portas fazendo barulho, se mexendo, sem força nenhuma material, nós temos uma força espiritual ali, muito provavelmente. Fere os meus sentidos físicos. Quando nós temos um fenômeno intelectivo, de uma intuição, de um sonho premonitório, de uma série de outros fenômenos que ocorrem, uma visão espiritual, uma audição de uma voz que não é deste mundo, nós temos aqui fenômenos extrafísicos.
né? Todos eles comprovando essa força maior do espírito, essa força da natureza. Todas as causas, então, desses fenômenos que antes nós chamávamos de sobrenatural, que até então muita gente ainda acredita que seja demoníaco, porque existe um segmento de pensamento, principalmente religioso, né, que acredita que só existem duas forças espirituais. A força do Espírito Santo de Deus, ela é única, é para alguns determinados, é para alguns eleitos, e as forças demoníacas, as forças de Satanás, do diabo. E a doutrina espírita derruba isso por água abaixo e prova que são somente espíritos, nos mais variados graus de evolução. Aqueles angelicais que já se encontram no grau de pureza destinado a cada um de nós, filho de Deus, e aqueles outros que ainda estão inferiorizados, atrelados à matéria e principalmente agarrados e arraigados ao mal que eles mesmos provocam. Mas não existe uma força demoníaca em contradição à força divina de Deus. Isso não. Existe uma força que denominamos como demoníaca porque ela traz um mal muito grande, mas é o próprio espírito inferiorizado, animalizado, que provoca esse tipo de fenômeno. E provoca por quê? Porque encontra ressonância ainda na mente e no coração de homens encarnados, que muitas vezes nós qualificamos mais como animalescos do que os próprios animais, que às vezes têm comportamentos, têm atitudes muito mais adequados, muito mais aparentemente moralizados. Então, admitindo-se a existência dos espíritos como força natural, né? Então, admitindo que o espírito existe como força natural, todos esses fenômenos passam, então, a pertencer à ordem natural dos fatos. E todas essas causas, elas vão encontrar compreensão na existência do espírito, nas possibilidades do espírito interagir com o plano material e nas propriedades do perispírito, que é o corpo espiritual que permanece conosco quando nós desencarnamos ou morremos aqui na Terra. Então, são três coisas que a gente precisa estudar, bem legal, de uma forma bem profunda, e o Espiritismo traz isso para a gente em todas as suas 5 obras, principalmente na base, que é o Livro dos Espíritos, e posteriormente no Livro dos Médiuns, a origem de onde vêm os espíritos. Qual é a origem dos espíritos? Eles vêm de Deus? Tá lá, tá tudo lá. Sim, os espíritos são filhos de Deus. Os espíritos são o princípio inteligente do universo, já individualizado na forma humana, agindo sobre a matéria, tanto no plano físico como no plano extrafísico. A natureza dos espíritos. Os espíritos não são materiais, não são perecíveis, os espíritos são imortais, são flama, são chama divina, é luz divina a se manifestar através de um corpo material, quando materializado na carne, quando encarnado num plano terreno. Então, quando a gente vai descobrindo tudo isso, nós vamos entendendo a ação dos espíritos que hoje não se encontram com a matéria, com o corpo físico, sobre a nossa vida, sobre os acontecimentos da vida, sobre os fenômenos da natureza também, porque eles interagem com todos esses fenômenos da natureza que são conhecidos das ciências, né? E também como é que eles se manifestam, esse meio de manifestação. A obra de Allan Kardec, a obra dos espíritos, melhor dizendo, porque Allan Kardec é o grande discípulo do Mestre Jesus, que teve o trabalho, a incumbência e aceitou muito bem a sua missão de reunir todo esse manancial jorrado do alto, porque as vozes daqueles que são emissários do Cristo, vieram no tempo mais adequado, manifestaram-se, preenchendo o mundo terra, nos 4 cantos do nosso globo, com ações, com manifestações
no mundo físico de tal monta que, naquele momento, na época do 1850, tanto nos Estados Unidos como na Europa, essa manifestação causou tanto tumulto e tanto barulho que despertou a atenção, não apenas de Allan Kardec, mas de uma série de outros estudiosos, e que nós temos contemporâneos a Kardec, pessoas muito famosas na época na Europa e também muito ligadas às várias ciências, observando o meio deles se manifestarem, a sua origem, a sua natureza. É muito lindo quando a gente entende e quando a gente se debruça sobre a história do próprio Espiritismo, como o Espiritismo surgiu na Terra. E aqui alguns conceitos, para depois, como eu falei, ao final, dá tempo para vocês poderem fazer perguntas a respeito. É um assunto instigante, é um assunto que ainda causa medo, é um assunto que tem muita gente que duvida. Eu não sei não se espírito existe. Né? Será que isso é verdadeiro? Eu não acredito muito assim não, Maria Emília. Tudo bem, é questão mesmo de se colocar à disposição para ler aquilo que está escrito na codificação, para fazer as suas observações em todos os fatos que a vida te apresenta, para avaliar aquilo que ocorre com você mesmo, né? Para você perceber que espírito não é um ser que você deve temer, como a gente tem muitas pessoas que, quando a gente fala sobre o espírito, bate na madeira, faz sinal da cruz, cruz credo, não me fale disso, eu morro de medo. Por quê? Porque tem a conotação ainda de que espírito é um ser maléfico, é alguém que pode fazer mal para a gente. E a gente vai descobrindo, nós vamos descobrindo através do estudo, que pode fazer mal, sim, mas vai depender única e exclusivamente de você. Você tem a chave que vai te ligar a um gênero ou ao outro gênero de manifestação, porque os espíritos eles se manifestam em qualquer parte do universo, você queira ou você não queira. Mesmo que você esconda a cabeça debaixo do travesseiro e se cubra com todas aquelas mantas que você tem em casa, e se eles tiverem que se manifestar ali, eles vão se manifestar. Fazer de conta que ele não existe, que os espíritos não existem. Fazer de conta que isso tudo é história da carochinha ou contos sobrenaturais, não vai trazer para você segurança, estabilidade para lidar com uma realidade que é a tua realidade. Porque amanhã, quando você desencarnar, quando você morrer aqui na Terra, você vai ser o espírito. Então, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, que é o corpo físico. Nós somos espíritos hoje, revestidos temporariamente. Esse tempo de duração dessa roupa física, desse corpo físico, é relacionado à nossa história pessoal, está diretamente ligado às nossas necessidades de evolução. E a destruição desse corpo pela morte devolve o espírito à sua liberdade, nos devolve ao nosso plano de origem. Qual é a origem dos espíritos? De Deus. E de lá, até lá, e para lá nós vamos voltar. A alma é um espírito encarnado, então eu posso dizer que eu tenho uma alma. Por quê? Porque eu sou um espírito encarnado. E o corpo é apenas o meu invólucro. Eu não sou o meu corpo. Eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções, eu sou um espírito que se manifesta nesse corpo através dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Mas eu sou maior do que os meus pensamentos e os meus sentimentos. Eles são forças que manifestam-se através de uma ação quando nós os conjugamos. Quando eu penso e sinto, eu conjugo essas forças e ajo na matéria. Quando desprovido do corpo material, eu continuo a ter pensamentos e sentimentos e eu já não ajo na matéria com este corpo. Eu vou agir na matéria através do fluido cósmico universal e de determinadas modificações dele, ok? E a gente vai entendendo isso enquanto a gente lê e estuda a obra de Kardec.
E existe no homem, então, para que a gente possa entender essa força de manifestação, para que a gente possa entender a nossa realidade enquanto ser espiritual, hoje encarnado na Terra, existe em nós, o homem na Terra, o espírito encarnado, três coisas, três elementos que conjugados fazem o homem. Primeiro, a alma, que é o nosso espírito, o ser inteligente, o princípio inteligente, imortal, aquele que começa uma jornada evolutiva simples e ignorante e através das sucessivas reencarnações, ou seja, das sucessivas entradas e saídas na carne, ele vai evoluindo e ganhando a perfeição e a felicidade que tanto almeja. Existe o perespírito. Esse perespírito é um termo cunhado por Allan Kardec. Ele representa o corpo espiritual, o laço de união. É um corpo semimaterial, por quê? Ele é matéria quando ele toca o corpo físico, porque ele tem que tocar o corpo físico para se manifestar aqui, e ele é etéreo enquanto toca a alma ou o espírito. Então, é um corpo semimaterial, intermediário. Ele tem elementos intermediários, ele faz essa intermediação, essa ligação, e ele não é perecível. É o corpo que permite ao espírito continuar vivo, individualizado, com a sua identidade garantida, se manifestando em qualquer canto do universo de acordo com o seu processo de evolução. E, por fim, tem no homem o corpo material que é perecível. Vou trazer isso de uma outra forma. O homem-se na sua tríplice constituição. Então, lá, essência divina, espírito. Nós temos aqui o perespírito, que é um corpo espiritual, um corpo luminoso, vaporoso. E temos, finalmente, o corpo físico. Aqui está ilustrando de uma forma muito nossa, né, aquilo que nós somos enquanto homem encarnado no planeta Terra. O perespírito, esse corpo espiritual, é essa espécie de invólucro semimaterial. Ele envolve essa flama, essa essência divina, tá? E ele tem uma natureza fluídica. É como os gases. Você não enxerga o gás, mas você sabe e percebe a ação de um gás. Se você pegar uma bexiga e encher daquele gás leve, acho que é gás hélio, não me lembro se é o hélio, mas se você encher daquele gás, você não vê o gás, mas você sabe que ele está lá quando você solta a bexiga, aquela bola, aquele balão de borracha, e ele sobe e vai para o céu. Percebe? Então, a natureza do gás é fluídica. O perispírito é fluídico. Por isso ele não é visível, ele é vaporoso, ele é intermediário entre o espírito e o corpo. E é tão profunda a necessidade de estudarmos o perispírito que um dos espíritos que escreve muito no livro dos médiuns, que é Lamennais e Erasto, eles dizem que nós, os espíritos superiores, estamos agora desvendando a natureza do perispírito aqui no plano maior. Então, nós estamos aqui entrando agora nessa informação, começando a conceber que a gente é esse ser de luz imortal. Nós não morremos, nós não vamos para o céu ou para o inferno, nós permanecemos com todo o nosso patrimônio. Se nós somos bons, permanecemos bons, se nós somos ruins, a gente fica ruim até que queira ficar bom, porque a nossa natureza espiritual é do bem, porque nós somos seres divinos, criados para o amor, para a luz. O contrário disso são as trevas, é a ignorância, é aquela leva de espíritos que permanecem nas trevas e na ignorância pessoal, gerando a aparência de uma força denominada demoníaca ou satânica pela nossa própria ignorância. Esse perispírito é o responsável, então, pela enormidade de fenômenos tidos como naturais, como sobrenaturais, milagrosos e fantásticos. É o perispírito que promove essa gama de fenômenos que nós percebemos
como ação do espírito na matéria. E aqui nós temos para ilustrar o espírito, ou seja, desencarnou, você permanece com a essência, com o corpo espiritual, porque esses dois não se deixam jamais, isso aqui é evolutivo, esse corpo espiritual ele vai só se sutilizando à medida que vai se desprendendo das camadas mais grosseiras de matéria, que o reveste, para finalmente permanecer como uma película fluídica, energética, ao redor dessa flama divina. E já não tem aqui o corpo físico, né? Porque a morte é a destruição desse corpo físico. A morte nada mais é do que a destruição disso daqui. A morte não é a separação definitiva. A morte não é o fim de tudo. A morte é apenas a destruição desse corpo. O espírito conserva, então, esse segundo envoltório, que vai constituir para ele um corpo etéreo, invisível para nós, no seu estado normal, mas que pode se tornar visível e até tangível. Existem experiências de cientistas que mediram, pesaram, sentiram o perispírito. Nós passamos por experiências em que os espíritos, eles colocam o seu peso no colchão, na almofada, no travesseiro, na nossa pele, e a gente não os vê, mas a gente vê a pressão e o rebaixar de um colchão, de um travesseiro, de uma almofada e até da nossa pele, mostrando-nos, através de fenômenos inegáveis, de que eles estão por ali. São propriedades do perispírito, algumas dessas daqui. Tem outras, mas a tangibilidade, ele pode ficar tangível, a plasticidade, ele é tremendamente plástico, ele pode mesmo modificar a sua forma humana e aparecer de forma monstruosa, para nos assustar. Invisibilidade, pode se tornar invisível, leia aqui flexibilidade, esquece esse U que está erradinho, né? Expansibilidade, então a gente expande o perispírito. Quando nós entramos num ambiente e nos sentimos leve, nós nos sentimos bem naquele ambiente, o nosso campo astral, o nosso campo energético, a nossa aura, ela se expande porque aquilo faz bem e você comunga energeticamente com aqueles que estão ao seu redor. Isso é expansão perispiritual, né? Quando nós temos médiums num processo de desenvolvimento mediúnico, é muito comum o médium dizer: ai, parece que eu inchei feito um balão. Ele não inchou, na verdade, ele sentiu, ele percebeu esse expandir do seu campo perispiritual. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido. O espírito não é uma coisa qualquer. O espírito é uma individualidade, é um ser pensante, é alguém que, a partir da concepção espírita, da origem, da natureza desses seres, passa a ter identidade, passa a ter lugar no mundo, passa a ter missão efetiva, passa a ter significado, e a gente passa a não ter mais medo a partir do momento desta compreensão. Ele é um ser real, definido, e que, em certos casos, pode ser apreendido pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Então, não dá mais para dizer que o espírito não exista. Se você ainda acha que espírito é balela, comece a estudar, comece a observar os fenômenos na sua própria vida. E aqui eu repito as 4 perguntas iniciais, porque eu já vou quase chegando para o meu encerramento de fala, para deixar para abrirmos aqui para perguntas. Podem os espíritos exercer alguma ação sobre nós? Toda e qualquer ação. O limite desta ação vai depender exatamente do cumprimento das leis de Deus. Depois a gente tem que entrar em detalhes. Como é que eles fazem? Eles podem agir de qualquer maneira? Não. Eles podem interferir de qualquer maneira? Não. Mas que eles interferem, eles interferem. Eles podem interferir em qualquer situação da vida material? Eles podem interferir nas situações corriqueiras. De que forma? Existem toda uma série de regras, de conteúdo que está por detrás disso, né? Podem nos ver? Podem. Podem falar conosco? Pode. Nós podemos falar com eles? Podemos. Eles interagem de todas as formas possíveis.
que cabe ao espírito encarnado e ao desencarnado. E todo esse mecanismo de inter-relação nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que fala da vida espiritual, e vamos encontrar depois com muito detalhe nesse livro que nós estamos comemorando 161 anos, o Livro dos Médiuns. E se eles podem, como ocorre essa ação, essa interferência, ela é benéfica ou maléfica? De uma certa forma, a gente já deixou aqui mais ou menos, mas eu quero trazer uma fala de Allan Kardec e deixar uma imagem para ilustrar isso, porque a gente não tem tempo para explorar esse assunto agora. Né? O que nós queríamos evidenciar aqui é a ação dos espíritos sobre a matéria. Kardec fala o seguinte, nesse Livro dos Espíritos, da pergunta 456 a 557, ele vai abordar toda essa questão da influência deles, dos espíritos. Pensamos erradamente, quem é que pensa? Nós, os humanos, nós, os homens, pensamos que a ação dos espíritos só deve se manifestar por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que eles viessem em auxílio através de milagres, porque tem gente que procura os espíritos só para milagre, para fazer milagre na sua vida. E sempre nós os representamos armados de uma varinha mágica, como se todo e qualquer espírito pudesse fazer o que a gente quer para milagrosamente corrigir tudo, trazer benefícios e tudo mais. Mas assim não é, fala o codificador. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta. Por isso que tem que ser oculta, mais oculta do que aberta. E o que se faz pelo concurso deles nos parece inteiramente natural. Nós somos influenciados pelos espíritos muito mais do que a gente imagina. Assim, por exemplo, eles vão provocar o encontro de duas pessoas, eles vão sugerir que você não vá hoje ao shopping, você vá hoje lá naquela loja da esquina, porque lá você vai encontrar alguém que precisa cruzar o seu caminho. Inspiração. Eles inspiram alguém o pensamento de passar por este lugar ou por aquele. Eles nos dirigem, chamarão a nossa atenção para um determinado ponto, se isso pode conduzir aos resultados que eles desejam. E aqui é o seguinte, se forem espíritos maléficos, inferiores, eles podem sim sussurrar e nos conduzir aos resultados que eles desejam. Se forem espíritos luminosos, aos resultados que eles desejam para o nosso bem. De tal maneira que nós, os homens, não julgando seguir senão o nosso próprio impulso, conservamos sempre o nosso livre-arbítrio, porque assim há que ser. A gente tem que conservar o livre-arbítrio. E aqui, a ação dos espíritos é sempre secundária. Por mais que eles interfiram na matéria, por mais que eles interfiram nos acontecimentos da sua vida, sugerindo você isso ou aquilo, essa ação é secundária. Eles não vão fazer mais do que aproveitar uma disposição íntima sua. A sua ação é primária, a deles é secundária. A tua é a primordial, a deles é aquela que vai colocando lenha na tua fogueira mental. Deus deixa, então, à nossa consciência a escolha da rota que nós queremos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra força contrária, né? Porque são forças do bem e do mal, porque nós ainda estamos aí inseridos nesse contexto de forças do bem e do mal, para podermos, no nosso livre-arbítrio, fazer escolhas e ganhar com elas, ter mérito por elas, ok? E eu deixo aqui uma imagem, a imagem final da nossa conversação, que ilustra de uma forma bem gostosinha isso que a gente está falando. Esqueçam o diabo e os anjos, a gente já sabe que são espíritos, né? A imagem simplesmente é ilustrativa, alegórica, mas aqui, na forma de um diabinho, nós temos os espíritos inferiores ligados ainda às paixões, aos instintos primitivos, ao próprio mal da sua mente, do seu coração, e que nos instigam a partir do nosso pensar e do nosso sentir. E do outro lado, os nossos protetores, amigos familiares, anjos da guarda, espíritos do bem, que vão também nos instigar. E a quem eles deixam a ação? A você. Por isso que a tua ação é primária.
A ação dos espíritos é sempre secundária. A partir daqui, eu abro, então, para a gente fazer perguntas, interação, entendendo essa questão da ação, né? Não sei se ficou bem esclarecido, Geide, porque é um assunto delicioso, né? Foi uma verdadeira aula, Emília. Eu estou aqui encantada. Foi uma verdadeira aula. A gente teve algumas perguntas, sim. Eu não sei fazer palestra, né? Eu só sei fazer aula. Esse é o problema. Foi uma aula maravilhosa sobre a ação dos espíritos, sobre a matéria. Mas eu também fiquei com uma dúvida, Emília. Tá. Pode conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode existir o espírito. Conceber? Você fala conceber? Se pode conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Se o pensamento, vamos dizer, facilita ou dificulta nesse processo. É complicado isso, porque a cabeça da gente não atinge, né, essa compreensão máxima. Dizem os espíritos lá nas perguntas do Livro dos Espíritos que é muito difícil nós, os encarnados, na condição que a gente tem de entendimento, entender o que seja o espírito. Então, nós não concebemos o espírito sem o seu perispírito e sem essa forma humana, tá? Didaticamente, nós separamos, como eu separei no slide, mas a gente não concebe o espírito sem essa forma humana. Maravilhoso. Agora vamos lá. Flávia, ela pergunta: boa tarde. Gostaria de saber o que significa aura, campo áurico. Que pergunta ótima, porque a gente vai falando e às vezes não dá tempo de explicar. A aura é a parte luminosa do teu perispírito. Então, o perispírito, a gente já viu agora na palestra, no slide, é aquele corpo fluídico. Esse corpo fluídico, ele é luminoso, ele é vaporoso, ele é fluídico. E ele tem uma emanação colorida, vibracional. A aura é nada mais, nada menos que a expansão luminosa, colorida deste perispírito, desse corpo de luz. Quando a aura é luminosa, é clara, é linda, o espírito traz pensamentos e sentimentos deste teor. Quando a alma, né, quando a aura, esse campo áurico, esse campo energético é escurecido, cores fortes, cores muito voltadas para o rubro, para o cinza, para o preto, né? Ela já denota, inclusive, pensamentos e sentimentos mais inferiorizados, arraigados mesmo a vícios, então, denota a evolução do ser, a questão moral do ser. Espero Maravilha. que tenha ajudado Flávia a entender o que significa essa aura. Vamos lá. Jô Pereira diz: por que quando estou doente sinto meu corpo inflando? Que bonitinho. Porque quando a gente está doente, os laços que nos unem ao corpo ficam mais frouxos, né? Então, porque o corpo espiritual e o corpo físico, eles se unem por laços fluídicos. Quando a gente está doentinho, esses laços eles ficam afrouxados, tanto quanto o nosso corpo fica debilitado, o que proporciona uma maior expansão do nosso perispírito e uma sensibilização da parte da pessoa. Não é todo mundo, viu, Jô, que sente esse inflado. Então, aí pode ter até uma sugestão de uma provável característica mediúnica, sem que você se assuste com isso, porque mediunidade é uma característica nossa, de todos nós. Isso, que maravilha. Vamos lá, tem umas perguntas aqui. Adailton pergunta, Emília, como identificar se o pensamento é nosso ou influência dos espíritos? Adailton, você está parecendo Allan Kardec, porque Allan Kardec fez essa pergunta lá para os espíritos. Como é que eu vou saber distinguir o que é meu e o que é do outro? E os espíritos respondem para Kardec, a princípio, no estágio em que nós nos encontramos, não é importante. Não precisa ficar preocupado em saber se é teu ou se é do outro. A tua preocupação tem que saber qual é a qualidade do pensamento que você pensa. Porque a partir da qualidade do pensamento que você gera, você tem espíritos desta mesma qualidade influenciando você. Essa é a preocupação, essa é a orientação, melhor dizendo,
dos espíritos superiores. Quando nós, preparados do ponto de vista de maturidade espiritual, estivermos mais prontos para distinguir o que é nosso e o que é dos espíritos, isso vai se fazer com mais facilidade. Tanto que o treinamento mediúnico, desenvolvido na grande maioria das casas espíritas, faz com que a gente vá desenvolvendo uma parcela disso, pequena ainda, mas a gente já consegue identificar, tá? Através de treino. Vamos lá. Gabriel Carvalho diz, em algumas literaturas espíritas é citado o duplo etérico. O que é isso, Marinho? O que é duplo etérico? Que baratinho, né? Vamos lá, o duplo etérico. As perguntas estão boas. O duplo etérico nada mais é do que uma parte do perispírito, tá? Esse perispírito não é um corpo fluídico composto só de um elemento. Ele tem vários elementos. Então, ele é vibração, né? Quanto mais próximo esse campo vibracional que forma o perispírito, ele estiver do corpo físico, a primeira camadinha energética deste corpo perispiritual e que se junta ao corpo físico, que mantém a forma física, que traz para a forma física todos os elementos que vão identificar sempre a Maria Emília ou sempre o Gabriel, esse é o duplo etérico. Que a hora que se desencarna, esse duplo etérico, ele tem um papel fundamental no desencarne, mas não cabe a gente expressar agora. Importa para você saber que o duplo etérico é parte integrante do perispírito, a parte mais próxima do corpo físico, e tem um papel fundamental, tanto na manutenção das energias físicas, quanto da vitalidade orgânica de cada um de nós encarnados. Porque tudo tem um papel, né? O papel do duplo etérico é esse, tá? Não, professora, gente. Claro que é. Meu Deus, é isso. Eu gosto de fazer aulinha, eu não gosto de palestra, né? Eu não sou palestrante. Vamos lá, mas ainda temos mais. E o Maria Neuza Conceição diz, já li que quando acontece um acidente, os irmãos socorristas espirituais já se encontram em prontidão, não deixando que a pessoa sofra dor corporal. Isso, nós estamos falando de mortes trágicas por acidentes, né? Normalmente, quando a gente fala normalmente, é o que acontece de forma geral. Existem exceções para um lado e exceções para o outro, mas a gente não vai falar das exceções, né? Nós vamos falar do geral. No geral, quando tem morte trágica por acidente, por afogamento, qualquer coisa que tire o espírito, tire o homem da terra de forma abrupta, existe todo um preparo e existem técnicos espirituais preparados para aquele desenlace. O encarnado, quando desencarna num processo assim, ele só vai sofrer aquilo que foi a medida exata da sua necessidade. Alguns sofrem o impacto, alguns sofrem a dor dos primeiros momentos e outros não sofrem absolutamente nada, porque segundos antes de haver uma colisão, segundos antes do corpo sofrer com as águas entrando nos seus pulmões, o espírito já é retirado. Por que essas diferenças? Essas diferenças elas estão diretamente relacionadas ao processo de evolução de cada um. O que a cada um merece. Então, a cada um se dá aquilo que cada um... Né? Como é que é aquela questão? A cada um segundo as suas obras, não é isso? As obras, isso. Então, a cada um segundo as suas obras. É muito interessante a tua pergunta, e vou falar assim, quem tem interesse de ler isso com mais profundidade, pegue o livro Céu e Inferno, num capítulo, não estou lembrado do capítulo, acho que é 5 ou 6, da primeira parte, onde Allan Kardec vai falar... Não, é o capítulo 5 e 6, onde Kardec vai falar do Código Penal da Vida Futura, e o capítulo 1 da segunda parte é onde ele vai falar do passamento, da transição. Tem tudo lá, está tudo explicadinho, viu? Maravilha, minha amiga. Então, como o tempo passa rápido, né? Já estamos nos aproximando do final.
Então, aqui, só colocando alguns elogios, bela palestra, grata Emília, Silvana Salomão, a nossa querida caminheira, nos fala. Nívia Guedes diz, muito esclarecedora a palestra. A Laís Carvalho, grandes ensinamentos. Maria Neuza também, excelente esclarecimento. A Edil Moreira, parabéns pela excelente palestra. São estímulos, minha amiga, para que você continue nessa oratória tão gostosa e principalmente na divulgação da doutrina espírita. Marisa, obrigada, Emília, pelo esclarecimento excelente, amei, gratidão. Vamos lá, Bartira também, didática e linguagem pedagógica, parabéns, Emília. Tá bom. A gente gosta dos elogios assim, né? Porque a gente está indo num caminho e que está esclarecendo. O objetivo é esclarecer, viu? Exato. E o nosso companheiro também palestrante, Gelson Barreto, que esteve conosco há 2 semanas atrás, que a palestra dele se encontra no canal, né, disponível, falando sobre mediunidade sem lágrimas, também fez a gratidão por Emília, essa partilha tão sábia e esclarecedora, bênção de luz e paz para todos. Amém. Então, e tantos outros elogios aqui, Bibi falando, Edna, Daíse Moreira, nossa querida companheira de sempre que está aqui conosco, Jane Frutuoso, e tantos outros elogios aqui, mas que nesse momento agora a gente se aproxima do fim da nossa palestra, onde nós tivemos hoje a querida Emília Botaro falando sobre a ação dos espíritos sobre a matéria. Temos também nosso site novo, www.casadocaminhopai.com.br, um texto maravilhoso sobre esperançar. Você sabe o que é esperançar, Emília? Eu imagino, né? Eu imagino que seja uma predisposição de jogar luz para todo lado, não é não? Mais ou menos isso. Isso aí, que a gente possa aprender a amar também, né? E esperançar também é a junção de 3 palavrinhas. A junção da esperança, a junção da fé, né? E a junção da confiança também. Então, assim, nosso texto está disponível no nosso site, leiam. É um texto maravilhoso que vai nos trazer, sim, motivação para iniciarmos esse novo ano que começou apenas há 15 dias atrás. E assim, sigamos também com a nossa Casa do Caminho, sempre de portas abertas. Temos o nosso site, Facebook, Instagram e o nosso canal do YouTube. Siga, curta, comente, compartilhe. Você já deu like nessa palestra hoje? Vamos divulgar o bem, divulgar o Evangelho de Jesus e fazer com que a inteligência artificial promova sempre o bem e que a doutrina espírita sempre esteja no topo da inteligência artificial, não é mesmo? E concluímos, então, agora, pedimos aos nossos companheiros passistas, pela caridade, que se coloquem à disposição. Então, todos os nomes colocados no chat para oração de encarnados e desencarnados, diante de tantas necessidades que nós temos. Vamos, nesse momento agora, nos conectar com os benfeitores espirituais da casa e pedimos aos companheiros passistas, por gentileza, pela caridade. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar. Porta aberta, temos a flor da oração para ofertar. Porta aberta, e a mão amiga para sempre acalentar. Porta aberta, ó luz da luz do céu, derrama sobre nós o teu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nesta caminhada, que cada passo seja dado em direção do que ensinou o amável
peregrino e cada gesto iluminado pelo amor. Auxilie, todos sejam bem-vindos. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar. Porta aberta, temos a flor da oração. Vamos então agora convidar hoje, saindo do nosso padrão, do nosso procedimento, nós vamos perder a oportunidade de ouvir mais um pouquinho da nossa querida Maria Emília Bottaro. Nós vamos convidá-la a fazer a prece da tarde de hoje, a prece final. Então, contigo, minha irmã, por gentileza, a prece final. Continuar nessa mesma vibração, essa música que enterneceu o nosso coração, aproximou-nos ainda mais da espiritualidade superior, e nós pudemos sentir Jesus se manifestando no nosso coração, os anjos protetores nos abraçando carinhosamente, nos impulsionando com esperança, com fé, com renovação das nossas ideias, sustentando-nos para que possamos continuar nas nossas lutas diárias, na jornada que nos trará os louros da vitória, quando colocamos o que há de melhor em nós, o que há de mais nobre e mais puro. Agradecemos pelas bênçãos e pela oportunidade de aqui nos reunirmos em trabalho de renovação de cada um de nós, realizado sob as vossas bênçãos, sob o olhar magnânimo e a bondade infinita do nosso Pai, que nos concede a cada novo dia a oportunidade desta renovação. Gratos nós somos e queremos expandir essa luz que sentimos na alma a todos aqueles que, porventura, ainda não se ligam, ainda não conseguem te sentir, Senhor, no íntimo do coração. E lembrando as palavras lindas, as palavras poderosas do Mestre de Nazaré, nós te dizemos: Pai amado que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair nas tentações, nos vícios. Sê conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, amiga, que maravilha, viu? Vamos esperançar com essa prece final que você fez aí. Só nos dá esperança, só nos dá motivação para continuar confiando no Pai. E viva Jesus! Amém. Viva Jesus! Como é que a gente não consegue sentir a ação deles em nós, né? Eu me senti assim, muito envolvida. Essa música que você colocou aí nos passes foi... É a mão de Deus chegando em casa. Eu acho que todos os companheiros aqui conseguiram sentir, e não dá mais para negar o quanto eles interferem na nossa vida quando a gente se reúne com esse propósito, né? É a mão de Deus mesmo. Nosso querido companheiro, amigo, amado, Silvanilton Bastos coloca: que energia linda. E todos nós sentimos, de fato, essa energia linda nessa tarde de hoje. Então, muito obrigada a você, Emília, que esteve conosco. Muito obrigada a você, que está aí do outro lado da telinha, que esteve conosco, que estará conosco, e que dentro em breve possamos nos abraçar carinhosamente, assim, apertado. E agora o meu abraço a cada um de vocês, a você, Emília, e a todos que estão conosco na nossa live. Passo a palavra a você para a nossa despedida também. Eu só tenho que agradecer a Deus
né? Porque o que a gente vivenciou é a somatória de tudo aquilo que vai no nosso coração. Eu só tive a incumbência de falar, mas se a gente não tiver corações unidos, como vocês estiveram o tempo inteiro, com a vossa energia, nós não teríamos as graças desse momento. Eu estou aqui emocionada porque eu acho que eu senti aquilo que vocês estão sentindo. Então, eu agradeço os elogios, mas os elogios mesmo são para esse nosso Deus, para esse nosso Jesus querido, mestre, para Allan Kardec, que com toda a sua coragem conseguiu trazer para o universo, para o mundo, para o Brasil, para todo o território do mundo, essa verdade, e o Brasil hoje espalha ela de forma magnânima pela internet, em todos os cantos do universo, porque a palavra do Cristo vai ser ouvida. Então, nós temos que parabenizar Kardec pelos 161 anos desse livro, e eu quero transformar todos os agradecimentos que me deram a realmente agradecer a essa divindade que nos cerca e que nos dá essa oportunidade de hoje refazer o nosso caminho, né? Porque a gente não foi muito boa coisa, mas hoje a gente está querendo ser bem melhor, com certeza. Bem melhor. E assim, muito obrigada, e sempre que me chamarem, eu estarei aqui em nome de Deus. Nós que agradecemos, querida amiga. Então, um abraço para vocês. Abraço para vocês também. Viva Jesus! O mundo todo está nos assistindo. Suzana, aqui de Massachusetts, está nos assistindo. Então, muita paz a todos. Um beijo. Até terça-feira. Jesus nos abençoe.